galera, sejam bem-vindos ao Preto e Branco em HD. Falei, consegui falar rápido. Esse é um projeto que é uma espécie de podcast que a gente vai falar sobre diversos momentos da história aí, focando na cultura. Hoje a gente vai falar mais da música, né, dos movimentos musicais. E eu trouxe os convidados especiais aqui, do meu lado esquerdo aqui, Gilson e Estela, se vocês puderem se apresentar aí para o nosso público. Por favor, Estela. Oi, pessoal, meu nome é Estela. Eu sou professora de História e eu sou estudante de música, professora de música também. E é muito legal estar aqui pra gente conversar. Isso aí. Gilson. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gilson, sou produtor musical, sou músico também e estamos aí para bater um papo com a turma. Eu falei que eu sou músico? Mas o Zé é músico. Eu sou músico. Ele é músico. Enfim, então a gente teve essa ideia aqui conversando, eu e o Gilson, porque a gente sempre tem esse papo sobre música, E a gente, como a gente somos de gerações diferentes, né? O Gilson, ele é um pouquinho mais velho que eu. Pouca coisa. Pouca coisa. Então, e a tecnologia musical e a forma que a música ela foi tocada, ela foi mudando ao longo do tempo. E é legal a gente ver esses nuances, as diferenças. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. E eu queria começar para vocês perguntando qual foi a sua primeira experiência, o que vocês lembram, a primeira coisa que vocês ouviram, assim, de música na vida? Vocês lembram, que tem lembrança, que te marcaram? Nossa, Zé, muita gente me pergunta isso, sabe? Como é que é meu relacionamento com música, quando foi que eu comecei com música? Eu costumo responder sempre que, desde que eu me entendo por ser humano, por gente, a música está presente, sabe? O estilo musical que entrou na minha casa, assim, que eu tomei conhecimento pela primeira vez, foi muito pelo meu pai, que gostava muito de música sertaneja. Ele ouvia sertanejo raiz, ouvia muito sertanejo raiz. Você gostava, Gilson? Gostava. Sério? Gostava não. Pra te falar a verdade, ainda gosto de Milionários é Rico, desse pessoal mais antigo. Acho muito legal, tá? E outra coisa que permeava em casa também, porque meu pai viajava bastante, ele costumava ouvir estações de rádio de fora, que não era comum pegar aqui em Poços. E de vez em quando ele trazia discos também da viagem. E ele trazia discos internacionais também. Isso era que ano? Você lembra mais ou menos? Isso, eu acho que assim, essas primeiras lembranças eu acho que deve ser aí de 75, 76. Sim. Por aí. Você lembra que artistas que vinham ali naqueles discos? Nesse pacote? Vinha ABBA, vinha música instrumental, Billy Vaughan e orquestra, vinha Gianni Morandi, um cantor italiano da época, porque a origem da família do meu pai é italiana, então acabava que trazia esses discos italianos também. E esse tipo de disco você não conseguia comprar aqui na cidade, por exemplo? Nunca. Não chegava? Muito difícil. Porque Poços de Caldas nessa época, ela tinha aí o quê? Acho que 1, 2 lojas de disco, e a sintonia dessas lojas com o mercado de fora era muito distante. Muito distante. Então pode ser, porque assim como eu te falei, é uma das lembranças mais antigas minhas. Então poderia até ser que tivesse, entendeu? Mas a recordação que eu tenho era do meu pai indo viajar e trazendo isso. E em casa ouvindo música sertaneja. Ouvindo música sertaneja. Entendi. E você, Estela? Eu acho que os primeiros contatos que eu tive com música, eu não sei nem se eu aprendi com flashback. Eu vou ouvir flashback, porque eram as músicas que a minha mãe gostava de ouvir, na época da adolescência dela, tipo Roxette. É Roxette que fala? Sim, minha mãe é fãzaça do Roxette. E eu também sou. E aí é o que eu escutava. E é o que eu escutava. Queen, essas coisas que ela... E era sempre na rádio. Não era assim, coloca um disco, coloca uma fita, porque eu sou da época da fita ainda. A gente também. E assim, aí veio depois o quê? É o Tchan, Bonde do Tigrão, coisas que eu gostava muito de dançar. Então, eu escutava coisa que você escuta na TV e tal, esses foram meus primeiros contatos. E influenciaram muito meu gosto até hoje. Eu gosto muito de dançar, eu gosto muito de flashback,
são coisas que me influenciaram, sim. E eu acho que uma coisa interessante é como a família, né? As referências familiares influenciam no nosso gosto musical, né? Porque assim, eu também... Eu e a Estela somos mais ou menos da mesma época, né? A gente nasceu na mesma época e viveu a mesma época. Eu lembro a primeira coisa que eu ouvi, assim, de música... Foi uma fita do Sandy Júnior na Brasília do meu pai. Era, tipo, aquele primeiro disco deles, assim, que tinha da Maria Chiquinha. E eu era criança e tal. E eu ouvi aquilo. A primeira lembrança de música foi essa. A primeira música que eu ouvi, que eu lembro... Mas foi o álbum antes, porque teve aquele As Quatro Estações. Não, foi antes desse. Não, foi bem antes. Quando a Sandy Júnior eram crianças. Era crianças, Caramba. Porque eu acho que eles começaram a carreira no fim dos anos 80 ali. Isso era 95, por aí, 96... que eu lembro de ouvir isso. E meu pai gostava muito de sertanejo também. Eu lembro de quando eu ia pra creche de manhã, assim, meu pai tinha uma Brasília e tava tocando Leandro e Leonardo, assim, na Rádio Prata. Que é uma rádio que pega em vários lugares, né? E era o que mais tocava lá no meu pai, assim, isso eu lembro. E é interessante porque isso também moldou um pouco minha formação musical, porque eu ouvi sertanejo muito tempo também. E tenho essa escola, assim, né? Inclusive na minha música. Mas é muito interessante, né? Essa forma de como cada um teve esse contato com a música, né? Por exemplo, eu tive um contato com uma fita, né? A primeira coisa foi uma fita. Você foi uma fita? Não, tinha disco, mas eram uns discos assim, tipo disco de novela. Sim. Tinha a trilha sonora da novela. E daí minha mãe tinha um toca-disco, sim. Tinha um disco de carnaval que eu colocava e ficava sambando, que eu gostava. Aí depois veio a fita. Que daí a gente ia na feira, eu lembro, e comprava fita, tipo, de Sandy Júnior. Xuxa. Da Xuxa. Da Xuxa tinha. De novela também tinha fita. Sim. Isso que eu ia perguntar pro Gilson, inclusive. Como que as músicas chegavam até você, assim, na época que você era jovem, assim, quando você começou a gostar de música? Era mais pelo rádio? O que tocava nessa época? Era rádio. Era rádio. Rádio era o que comandava a música na época, sabe? É o que levava a música até as pessoas, era rádio, sabe? Porque ainda existia uma disparidade, pelo menos para mim, social, nessa transição dos 70 para o 80, onde, por exemplo, televisão colorida era um luxo. Sim. Entendeu? Então eu tenho recordação de ter em casa TV preto e branco por muito tempo, entendeu? E ter, por exemplo, como a Estela falou agora há pouco, um toca-discos em casa. Entendeu? Mas o que trazia música para dentro de casa era rádio. E eu me lembro, assim, com uma clareza muito grande, da vontade que eu tinha de ter um rádio que pegasse FM. Não tinha FM. Não. Porque a qualidade do FM era muito melhor do que a AM. Não, é porque eu queria ouvir o que tocava na FM. E o estilo de música era diferente também. Totalmente diferente, porque a rádio AM, que é aquela que eu tive o primeiro acesso e que eu ouvia direto, ela me colocou em contato com um monte de artistas que eram artistas populares da época, que trabalhavam, vamos chamar assim, a camada popular da população. Sim. Tá, acho que eu me expressei mal, mas eu acho que uma camada chegava para mais gente. Isso, chegava para o povão. Isso. Chegava para o povão. E nesse meio musical aí, tinha uns artistas que não tocavam no FM. E tinha artistas de FM que não tocavam em AM. Sim, eu imagino. Era como se fosse uma elite traçada ou uma divisão musical, entendeu? Que existe e o que determinava? O que determinava, eu não sei te dizer exatamente o que determinava, mas era muito engraçado isso, porque tinha um determinado tipo de artista que meio que não tocava na FM. Por exemplo, se você pegasse um artista mais popular da época, tipo, por exemplo, Amado Batista, que é um cantor... Altos discos. Que é um cantor mais povão, entendeu? Sim. Você não ouvia Amado Batista no FM. Sim, entendi. Entendeu? No FM você ouvia, por exemplo, Led Zeppelin. Muita música internacional, Você ouvia Led Zeppelin, você ouvia, de repente, Secos e Molhados, a primeira banda lá do Ney Mato Grosso. Mas você não ouvia isso no AM. Sim, eu acho que nessa época, até hoje, né, alguém escolhe o que a gente vai ouvir. Né, principalmente o mainstream, né? Então acho que eles direcionavam dependendo do público-alvo, é a percepção que eu tenho, né? Então, tipo, o AM chegava para mais pessoas, então era uma música que
chegava para mais pessoas e que essas pessoas que ouviam AM provavelmente pediam, ligavam na rádio para pedir. Muito. Devia ter isso. Muito, então era o que era a demanda, quem tinha telefone. Sim. Porque a gente também tinha isso, né? Como a gente não tinha condição nem de ter uma televisão colorida, quem dirá um telefone. Sim. Mas eu tenho muita a imagem do pai do Zezé de Camargo indo no orelhão Nós também. Pra pegar, Nós também. né? Tipo... Nós também. Eu queria ouvir uma música no rádio, ia lá, comprava uma ficha no orelhão, telefonava na rádio. Olha que rolê. Pedia pro cara tocar e combinava com ele um horário que dava pra você voltar correndo pra casa, né? Porque o orelhão não era na porta de casa. Você ainda tinha que andar umas 2 quadras. Então você andava umas 2 quadras e falava pro cara, daqui uns 10 minutinhos você toca isso aí pra gente? Toca. Aí você corria em casa e ligava o rádio. Que rolê. E eu imagino que, por exemplo, agora não tem muito a ver com rádio, mas vamos supor, você curtiu uma banda, você vai numa loja de discos. O que vai vender ali de disco também é o que era popular, o que vendia mais, certo? Certo. Então algumas coisas você não conseguia encontrar pra comprar. Nunca. Principalmente eu imagino se você tem um gosto específico, né? Porque o Gilson, pelo que eu conheço dele, ele gosta de rock, né? E eu imagino que devia ter bandas que você gostava muito que não chegava aqui, né? Em um determinado momento. Eu acredito que bandas que fizeram muito sucesso devia ter, né? Não sei. Então. Já aproveita para mostrar seus discos aí. Eu trouxe aqui algumas coisas, alguns exemplares para mostrar. No decorrer a gente pode falar sobre eles, mas, por exemplo, se você gostasse de uma banda mais específica, vamos pegar um Pink Floyd, um Led Zeppelin, alguma coisa assim, tinha algumas coisas disponíveis. Mas, como eu te falei, como existia uma distância grande de Poços para as capitais, quando você quisesse comprar alguma coisa, você tinha que sair daqui. Ou encomendar para alguém que ia em São Paulo, porque andar em São Paulo também, naquela época, não era uma coisa legal para quem morava em Poços de Caldas. Sim. Entendeu? Porque sair daqui, você chegava em São Paulo, você parecia que tinha descido no outro planeta. Sim. Você estava no outro planeta. Era um da roça, né? Total! Se até hoje é muito diferente, imagina. Naquela época a distância era muito grande. Mas como é que era em relação ao preço, assim, um disco, para você ouvir o disco da sua banda preferida, assim, como é que era muito caro, era barato? Até na década de 90, onde eu me recordo de disco ainda ser LP, ainda ser vendido, final do 80, começo de 90, ainda se vendia bastante LPs. Eu me lembro que eu já trabalhava e muitas vezes o salário meu do mês era para comprar um disco. Ou 2. Um salário mínimo, assim, comprar um disco? Como se fosse o salário que eu ganhava na época, que não era tão grande assim. Sim. Mas eu compraria no máximo 2 discos, um disco no mês. E essa época aí era com todo o dinheiro que eu ganhava. Era aquela época da inflação absurda, galopante, né? Então eu imagino que... eu não consigo imaginar como era isso, né? Porque o disco custava um valor no mês, no outro era outro valor mais caro. Não, o valor num dia. No outro dia já era outro valor, porque as mercadorias eram remarcadas durante a noite. Você recebia e ia comprar o disco, porque no outro dia já ia estar mais caro. Outro preço. Como é que muda, né? Mas em relação, tipo, isso era o disco original, mas tinha uma forma que você podia ouvir sem ter que comprar o disco. Olha, o Castelo falou agora há pouco, é o acesso da fita. Sim, mas eu usei esse recurso também, que era gravar da rádio o som E rezar pro locutor não falar. E aí que veio as vinhetas, né? Porque antes não tinha vinheta no rádio. Eu ouvi uma história sobre isso. E aí a galera começou a gravar e de repente tem lá, rádio, não sei o quê. No meio da tua gravação, você curtindo a música. E aí eu imagino que tipo, era a hora do solo que eles usavam isso, né? Às vezes você queria esperar o solo da banda, aí vinha uma vinheta do DJ. Eles faziam isso sempre na hora do solo ou na intro da música. Sim. Quando tava tocando a intro, o cara já rádio tal. E aí você perdia a gravação. Mas sabe uma coisa que eu noto muito que hoje é muito diferente? As músicas dessa época, dos anos 80 e 90, elas eram muito grandes. As músicas tinham 4 minutos, 4 minutos e meio. Eu, por dar aula de música, assim, às vezes eu vou pegar algum aluno que pede uma música mais dessa época, assim, anos 80, 90, e as músicas são muito grandes. A música fazia parte, refrão, voltava de novo, solo, fazia inteiro, né? Por exemplo, eu lembro de uma música que é Como Eu Quero. Como Eu Quero é uma música que ela é pequena, só que ela repete 3 vezes, eu acho. Então é 4 minutos de música e fica naquela. E eu fico imaginando que talvez seja por causa do contexto da rádio mesmo. Às vezes eles queriam uma música que tivesse um tempo maior para ter um reclame no meio, não sei. Olha, eu não sei te dizer quanta formulação, eu não sei eu não tenho essa resposta para te dar agora, sabe? Para te falar assim, olha, era feito assim por causa disso. Até porque é muito específico. Mas será que a nossa forma de consumir também mudou? Mudou. Antigamente a gente lidava com a música de uma forma diferente, a gente realmente apreciava.
Sim. Não que hoje a gente não aprecie, mas nós estamos muito mais imediatistas. Então, é muito difícil, por exemplo, você tá no carro, alguém ouviu uma música até o final, vai lá e passa. Sim. Escuta um pedaço e passa. E elas são cada vez mais pequenas. Sim, e às vezes tem gente que se incomoda de ouvir a música inteira, às vezes ouve até a metade e já passa. Sim. Só que nessa época você não tinha esse recurso na sua mão, então você tinha que ouvir o que estava tocando no rádio. Eu imagino assim, eu tenho música que eu não gosto, eu passo. E aí tocava no rádio, Olha lá, você odiava, e você tinha que ouvir, o que você fazia? Ouvia! Então, Porque tinha final de ano, no final de ano a maioria das rádios fazia esse programa, que eram as 100 mais. mais tocadas. As 100 mais tocadas. Aí o Você cara tinha que escutar começava... 50 pra chegar no que Isso, você aí gosta. você queria, a que você gostava, tava lá na 9ª. Aí você, putz, você tinha que ouvir 90 pra Muita chegar música naquela- ruim, né? Você tem um monte de música ruim, você fala, pô, não gosto disso não, mas tá chegando a música que eu gosto, agora vai ser. É agora. Espera. Sim, mas então, eu acho que isso aí muda o caráter, cara, porque hoje a gente passa muito, é muito fácil, o acesso à música hoje em dia é muito mais fácil. Eu consigo ouvir a música que eu quiser agora, assim, Sim. não é tipo, a gente não sabe o que é isso mais. Ô Zé, sabe uma coisa que eu tava pensando, que eu lembrei? Quando eu era pequena, a minha mãe tinha um violão tonante. Tonante. Conhece? Conheço. Tonante? Com um braço desse tamanho. E tinha umas revistinhas. Então a maneira de aprender música era completamente diferente. Também. Então eu lembro que tinha as revistinhas, daí tinha algumas aulas, algumas lições de música. Tinha os acordes lá desenhados e vinham as cifras. Por exemplo, hoje a gente entra num site para pegar a cifra que a gente quiser. Ou você pegava de ouvido, tinha que ter um ouvido bom, ou então você comprava essas revistas. E eram caras. Elas estavam isso que eu queria saber. Elas ficavam disponíveis nas bancas. E nem sempre elas vinham certas. Eu peguei essa época de revista também. Sim. Às vezes uma cifra nada a ver, não tinha nada a ver mesmo. Eu não sei quem que mandou aquilo pra revista. Até tem algumas. E tem uma coisa que tem um lance que era muito difícil também, porque na revista tava lá. Isso me marcou muito, que eu tava começando a aprender. Eu comprei essas revistas, na época a internet não tava tão pra ver vídeo, assim. E aí tinha lá na revista Ritmo Jovem. Até hoje eu não sei que ritmo que é esse. Sim, nome de ritmo. Que ritmo que é o Ritmo Jovem? Tinha uns outros nomes, né? Jovem, tinha um jovem e um complemento ainda. Jovem alguma Tinha o Jovem Guarda também, mas o Jovem Guarda você pensava, eu imaginava que era meio um pop, né? Mas enfim, era muito mais difícil. Tá vendo, jovem? Aproveita a tecnologia. E esse lance do consumismo rápido que a Estela tá falando, isso é uma coisa que é uma virada de chave, né? Isso é uma virada de chave. Sim, que foi muito rápido, inclusive. Porque quando você falou a respeito de tempo de música, né, de duração, você pega, por exemplo, Echoes, por exemplo, do Pink Floyd, é um lado do vinil. Um lado inteiro é a música Echoes. E quanto tempo tem? Entendeu? Se não me engano, 13, me corrija se eu estiver errado, acho que 13 minutos. O Pink Floyd ele gostava. Ou 13 ou 14 minutos. E cantada era 2 minutos, o resto era só solo. Não, tem, ela é feita de momentos. Ela é feita de vários momentos. Então, assim, aquele lance da psicodelia tava muito ali de vibes de teclados, sintetizadores, guitarra e tal. Então, assim, tinha de tudo disponível. E eu imagino que era um tipo de som que você não conseguia achar alguém que fizesse aqui no Brasil, né? Tanto por recurso, porque tem também, você me contou que teve até um momento na história aí que a gente não podia comprar coisa importada, né? Instrumento, equipamento de gravação. Teve uma mudança aí, e foi nos anos 90, né? Foi durante teve um presidente que assumiu, que quebrou esse protocolo e a partir desse momento histórico a gente começou a poder importar computadores e tecnologia novamente, que até então havia se criado uma bolha para isso, entendeu? Só podia coisa nacional. A gente tinha que consumir o que a gente produzisse e isso retardou o país em décadas. Por isso que atualmente tem um tonante, não entendeu? tem em décadas. Entendeu? Isso retardou em décadas. E eu acredito que, assim, hoje, com essa velocidade que a Estela falou de consumo, a gente restabeleceu isso. Mas durante muito tempo a gente teve que correr atrás para alcançar a tecnologia que nos outros países estava
muito à frente. Sim. Mas muito. E, né, bom, o Gilson jovem, assim, na juventude, 20 anos, 22, você ouvia música, assim, tipo, tinha alguma coisa individual, tipo, toca-fita, alguma coisa que você ouvia o tempo todo na rua, por exemplo, ou era só no carro, ou era só em casa, como é que era isso? Então, como eu te falei da situação financeira da minha família, não tinha nem televisão colorida, né? Sim. Nós tínhamos TV preto e branco. E a gente tinha uma vitrola em casa, uma vitrola portátil que tinha um alto-falante mais ou menos assim de umas 6 polegadas e a gente ouvia os vinis naquela vitrola. Eu vim a ter um rádio com FM e gravador de fita, eu acredito que ali passando dos 80, na metade dos anos 80. Ali eu tive um rádio que gravava Você fita. podia gravar as músicas se você quisesse. Isso, que gravava as músicas que eu quisesse, que tocava no rádio, né? Que tocava no rádio. Então... Até a gente fez uns experimentos uma vez, que assim, a gente, sem menor noção, mas a gente queria passar, por exemplo, de uma fita para outra. E o aparelho só tinha uma fita, né? Mas ele tinha os microfones, então a gente punha dentro de um quarto, um tocando e o outro gravando, um de frente pro outro, assim, ó. E fazia uma cópia de fita com o som que estava saindo ali no ambiente. Com o ambiente. No ambiente. É o que a gente tinha. Eu tenho Isso que a gente tinha. A Estela ia falar É o que tinha. Não, eu ia só perguntar. Então, assim, esse acesso à música era nada democrático, assim. Nada. Zero. Não tem Zero. dinheiro, não tem Zero. acesso. Zero. Hoje, No máximo a rádio. hoje nós vivemos no paraíso Sim. musical. Sim. É porque por muito tempo a música foi muito caro se consumir música. Ainda mas as pessoas começaram a descobrir formas que eram mais fáceis de acessar a música, que foi o caso da pirataria, né? Exato. O primeiro... Esse fato de você gravar a música do rádio não é uma pirataria, porque você não tá vendendo isso, né? Então Era uma para forma que você consumo tinha pra próprio. consumir Consumo próprio Mas da aí eu pirataria. imagino que em um dado momento alguém percebeu, pô... Eu vou vender isso. Eu vou vender isso, né? E aí começou Aí a gente vai naquele momento ali. Que é comprar fita na feira. Sim. Sim. Eu lembro disso. Não é? As banquinhas, tudo umas fitinhas assim. E eu não lembro do preço. Que daí a gente já tá falando do final da década de 90. Sim, começo dos 2000. Sim, assim. porque daí é uma transformação muito rápida. Porque tem esse tipo de pirataria, né? Então eu imagino que a pessoa... Como que era, gente? A pessoa pegava a fita original e copiava. Cópia. Nós tínhamos algumas lojas aqui na cidade que vendiam disco. Loja de venda de disco. Inclusive, antigamente as papelarias também vendiam disco. Caramba. Né? Tinha um setor da papelaria que vendia disco. E esse pessoal, eles tinham uns equipamentos de som mais sofisticados, entendeu? Então, chegou um momento que o cara pensou o seguinte, ele falou, puta, eu vou vender seleções musicais, porque o cara vendia disco. Então, era muito comum a gente chegar, eu fiz isso muitas vezes, fazia uma listinha de música que você ouvia no rádio, falava, eu gosto dessa música, eu gosto dessa, gosto dessa, gosto dessa. Aí você ia, levava lá e falava pro cara assim, isso daqui cabe numa fita? Aí o cara fala, não cabe, eu acho que dá pra você pôr até mais umas duas aí, você não tem mais duas que você goste aí não? Nossa, que da hora. Aí você punha mais umas duas lá e o cara fala, bom, beleza, hoje é segunda-feira, semana que vem, você vem aqui e busca a tua fita, dia tal. Aí você passava no caixa, pagava a gravação e comprava a fita deles, que normalmente eles já vendiam a fita. Aí você comprava a fita deles. Deixava lá e eles te entregavam. Largava lá. No prazo você voltava lá com o seu papelzinho e falava, vim buscar minha fita. Aí o cara te entregava a fita gravada. O que era uma coisa sensacional, porque você tinha uma coletânea sem precisar comprar os LPs todos, porque de repente você comprava um LP que era caro e você, era uma música que você gostava de duas músicas, uma música. Sim, tem isso também. Uma coisa que até a Estela falou e eu tava pensando nisso também, é como a música era, eu até te perguntei, como a música era apresentada pra gente, né? E na nossa geração, nos anos 90 e 2000, uma coisa que mandava muito no mercado musical, pelo menos na minha percepção, são as novelas. Acho que a música que tocava na novela era um sucesso, né? Hoje eu acho que não manda tanto mais, assim, não tem todo esse poder quanto tinha nessa época. Porque esses dias eu fui num churrasco e tava tocando
aquela música do Belo, aquela Mel, tua boca. Eu já pensei chocolate. na novela. Na verdade, o Cravo e a Rosa. É, o Cravo e a Rosa, é verdade. E assim, marca o personagem, né? Tipo, você pensa, você ouve a música, você marcava o personagem, ou então o casal. Igual então... aquela da Carolina Dickman, que era, ela raspou na cabeça, assim. Aquela. Se você vê aquela imagem sem som, você já imagina a música. Sim, total. E aí tinha a fita, né? Que era Mulheres Apaixonadas Internacional, volume 1. Mulheres. Mas eu já cheguei a conhecer, por exemplo, eu lembro de alguns discos que eram novelas muito antigas que eu acho que eu nem tinha nascido ainda. Eu olhava aqueles discos e falava assim, mas, né, não conheço. Depois vieram as fitas. Aí depois, muitas de novela eu conheci no CD. Que veio, mas depois da fita, né? Que daí já foi um processo completamente diferente. Isso já é anos 2000, né? Sim, já é anos 2000. Mas eu acho que foi esse mesmo processo. Eu acho que as gravadoras, né? Porque nos anos 80, as gravadoras eram muito ricas, né? As gravadoras mandavam no mercado. Sim. Né? O cantor, ele chegava lá e assinava uma venda da alma para a gravadora e ficava tudo certo. E eles ganhavam Vou te contar um episódio acontecido aqui no meu estúdio com uma gravadora grande. Nós fizemos uma campanha uma vez, você deve se recordar, de prevenção à violência, de combate à violência contra a mulher. Sim. Muito bem. E nessa campanha eu queria usar uma música famosa aí, tá? Uhum. E eu entrei em contato, você sabe a mulher. Que é o nome de uma mulher. Exatamente, eu vou falar porque não tem problema. A gente queria usar a música Camila, da banda Nenhum de Nós. Né? Muito bem. Ela seria o tema da campanha. Por quê? Porque tem várias coisas na letra ali que fala sobre que levanta esse tema, sabe? Uhum. E eu achei que a gente achou que casava legal e tal. Eu entrei em contato com o Ted Correia, que é o vocalista da Nenhum de Nós. Que compôs a música? Que compôs a música. Ele me respondeu, eu tenho essa mensagem guardada até hoje, ele me respondeu, falou, Gilson, por mim, você pode usar. Ele falou, a música é sua, você pode usar. Só que tem um pequeno problema. Quando a minha banda gravou esse disco, a gente não tinha experiência de contrato, a gente não sabia o que era uma gravadora, a gente não sabia nada disso. E na época nós assinamos um contrato com a Universal, com a gravadora Universal Music, que pegou todos os direitos das nossas músicas. Então, se você quiser fazer alguma coisa, hoje você tem o meu consentimento, mas você precisa da autorização da Universal Music. E me passou o contato da Universal Music. Eu fiz 3 contatos com a Universal Music e percebi que a gente não ia a lugar nenhum. Não tá nem aí pra você, né? Eles querem que tanto faz. Mas isso tem uma relação importante, porque o mercado musical realmente mudou por causa da forma que a gente começou a consumir, né? E as tecnologias também. Porque tinha o disco, que era totalmente... Não era viável você gravar um disco em casa, né? Não tinha como isso, né? A fita já era mais fácil porque tinha um gravador, mas mesmo assim tinha uma complicação, e foi aí que as gravadoras começaram a perder um pouco. E aí nos anos 90, não sei se nos anos 90 veio o CD, mas no final dos anos 90, né, anos 2000 veio o CD, e aí quebrou as gravadoras de vez, que o CD era muito fácil de você gravar, né? Não, mas na verdade, o que quebrou de verdade, o que causou uma grande mudança, foi a descoberta do MP3. Quando um cientista, ele conseguiu pegar uma música e comprimir nesse formato. E aí foi aonde deu a grande virada e é onde a gente está hoje, né? Porque você imagina, aí começa a internet também, começo dos anos 2000, aí você consegue compartilhar coisas pela internet. Eu estava até lendo sobre isso, o quanto foi assustador para essas gravadoras. Porque a partir daquele momento, elas não tinham nenhum controle mais para onde aquelas músicas iam. Né? E aí, uma curiosidade que eu fiquei, né? Eu fiquei pensando assim, porque até então, esses cantores, eles ganhavam com a venda de disco, ou com a venda de CD. Quem ganhava era a gravadora, né? O cantor ganhava com o show, eu acho. Na verdade, ele ganhava uma porcentagem. O cantor ganhava uma porcentagem. Mas era uma porcentagem bem pequena. Depende do contrato. Depende do contrato. Depende do contrato. Sim. Então, na verdade, o contrato desses cantores era com a gravadora, e a quantidade de dinheiro que esse cantor ia ganhar, essa banda ia ganhar, ia depender justamente do contrato, de como ia ser feita a negociação, entendeu? Então, até então, a venda de disco, venda de fita de CD,
era totalmente negociada com a gravadora. Agora, você imagina quando chega esse MP3 e essas coisas são lançadas na internet. Como que acontece? Eles começam a girada de chave. Será que é por isso que esses cantores faziam uma grande quantidade de shows? Porque daí eles não ganhavam tanto com CD? Esse é o meu questionamento. Porque no Brasil, principalmente, tem essa tradição dos cantores e bandas fazerem uma grande quantidade de shows. É diferente do que na gringa, né? Na gringa eles pegam uma temporada, 4 meses e fazem 40 shows. No Brasil o artista faz 250 shows. Eu acho que essa cultura pode vir disso, né? Mas as gravadoras elas ficaram meio em choque mesmo. E isso foi até mais democrático para os artistas, porque teve artista que conseguiu crescer sem uma gravadora. Porque eu imagino que para um artista independente era muito difícil você fazer sucesso nos anos 80 e 90, você começar do nada. Principalmente porque você não tinha como distribuir o seu material. Sim, e para você chegar numa rádio você tinha que pagar um jabá, né, que chamava. Exato. Que era uma premiação ou alguma coisa. Então você tinha que ter uma grana, alguém que investia. Nada, era molhar a mão do dono da rádio para ele tocar sua música, era isso. Sim, sim. Ou você e era a gravadora que pagava? Então, as grandes corporações, elas já tinham um contato com as grandes estações de rádio. Então, por exemplo, uma gravadora grande, você gravava lá com o cara já saiu com o teu material, o cara da rádio, ele já recebia o seu material e ele já sabia qual faixa ele ia tocar. Porque era a faixa promo do seu disco. Então eles falavam, olha, a Estela está lançando um disco, tem 10 músicas. A rádio vai começar tocando a faixa número 4, que é a faixa comercial dela. Então, todo mundo recebia lá, mas o cara nem tocava as outras. Ele tocava a que a gravadora orientou que ele tinha que tocar. E hoje eu acho que o acesso pro artista independente tá melhor por causa das redes sociais, da internet. E hoje você consegue estourar do nada, assim, tipo, do nada mesmo. Porque você pensa, a referência também sobre música, né, que você pega, eu já até citei hoje, que é o Dois Filhos de Francisco. Era muito trabalhoso, né? Você pensa como era sofrido, assim. Os caras ralaram muito, ia em rádio, fazia teste, recebia um monte de não. Hoje em dia você tem uma autonomia, claro que ainda é difícil, só que você consegue gravar na sua casa, pôr numa rede de streaming e alguém ouvir, começar a adquirir seu público, assim. Porque eu acho que isso é mais democrático do que você chegar numa rádio, você tem que ter uma grana e ter que investir. Sim. Então acho que isso mudou e foi bom, né? E eu acho que tiveram artistas que souberam lidar com isso. Por exemplo, o sertanejo universitário cresceu na pirataria, né? Foi. Todo mundo... Tinha artista que não tinha um CD original. Era um CD que os caras foram numa rádio, fizeram uma participação, gravaram e começaram a vender. De repente tá tocando no Brasil inteiro, os caras estouravam. De um ano pro outro, assim. O Calypso, eu sei que fez isso também. O Calypso estourou, né? Sim, no Brasil eles tiveram inteiro. a própria gravadora, né? Eles começaram a distribuir nas rádios do Pará, lá, os CDs deles, e vendia por R$5, R$10. O CD preço popular, né? Porque um CD era caro. Porque o CD original... Era muito caro. Era caríssimo. DVD, era muito caro. Pô, era muito caro. E hoje você põe no YouTube, tem vários artistas, clipe. Hoje não tem mais nem DVD. E olha como é que mudou. Tipo, há 5 anos atrás, eu acho que tinha DVD ainda. A galera fez, vou gravar meu DVD. E agora não é nem DVD mais, mas eu acho que esse nome de gravar DVD ainda ficou... E você vê como que teve uma transição aí também da importância do visual, né? Chegou com DVD. Sim. Que é claro que os clipes já eram importantes. Já tinha uma espera pro clipe, né? Tinha um negócio de passar no Fantástico, não tinha? Tinha o lançamento do Fantástico, o clipe do Fantástico. Que devia ter uma grana envolvida também. Muito. Só que eu acho que não era todo mundo que tinha clipe não, né? Não, mesmo porque a cultura do videoclipe, ela era norte-americana. Sim. Entendeu? Eu me recordo, na época, tinha uns conhecidos da gente que... Houve uma debandada aí nos anos final dos 80, 90, um monte de gente foi trabalhar nos Estados Unidos. Um monte de gente ia trabalhar. Sabe? Pô, todo mundo trabalhando. Inclusive, aqui de Poços... Nossa, metade do Poços de Caldas do Juiz de Fora formava Mont Verde nos Estados Unidos. Era Poços de Caldas. Mas isso foi até o começo de 2000 também. Muita gente foi pra lá. E assim, eu, na época, sempre que alguém ia vir de lá, sabe, eu falava pra pessoa, grava uma fita aí. Sabe, grava uma fita da TV, porque lá tinha MTV. E aqui a gente nem sonhava com TV a cabo, pelo menos em Poços de Caldas. Sim. Então falava pra grava uma fita também da MTV, sabe? Fita de videocassete, né? Fita de VHS. Cara, eu não pode passar 1000 anos, eu não vou esquecer disso, que o dia que o cara trouxe uma fita de VHS e me chamou lá na casa dele, nós pusemos pra assistir aquilo, e do nada, assim, passou Learn to Fly, do Pink Floyd.
um videoclipe. Hipnotizou. Eu acho que eu fiquei uns 15 minutos, eu assisti aquilo assim, uns 5 dias depois, eu ainda estava assistindo Learn to Fly. Todo dia, toda hora. Não conseguia compreender muito aquela linguagem. Era uma coisa diferente, cara. Sim. Porque os videoclipes produzidos aqui no Brasil, tinha muita coisa legal. Se você olhar na internet, você vai achar muita coisa legal. Mas a diferença era assim, ó, do nível de produção que era feito lá e do nível de produção que era feito aqui. Então aqui a escola ainda estava acontecendo, enquanto lá o processo já tinha se desenvolvido, entendeu? Tinha muito espaço à frente. Sim. Uma dúvida que eu fiquei enquanto você estava contando como era a forma que a música era tocada, né, nos anos 80 e tal, eu fico pensando assim, você ia fazer uma festa na sua casa, com os amigos. Ô, galera, ia fazer uma festa. Como é que era a música nessa festa? Era o tio do violão, era aquele que ficava... Tinha o cara do violão. Tinha pra tocar aquele Legião. É dessa época. Tinha o tio do violão. Sempre tinha o tio do violão. Isso. Tira e suas mãos. Isso. O de Legião Urbana, todos os discos. Todos os discos do Legião Urbana. Tinha a revistinha do Legião Urbana, ele levava. Tinha a revistinha, o pôster, o disco do Legião Urbana. Legião Urbana tocou de... Reinava. Mas normalmente, por exemplo, quando na rua lá da minha casa, que eu posso contar quando eu era adolescente lá, que ia ter uma festa, e então todo mundo levava seus discos para juntar um monte de discos. Ai, que legal! Que da hora. Entendeu? Porque era comum, por exemplo, eu e meus amigos, vamos supor, saía, por exemplo, todo final de ano, todo mundo, as bandas lançavam um monte de disco. E a gente quebrado a vida inteira, né? A vida inteira quebrado. Então, eu comprava Paralamas, você comprava Legião e ela comprava Engenheiros. Sim. Aí a gente gravava fita um pro outro. E virava até meio que uma forma de socialização, assim, né? Porque você fazia amizade, daí virava um papo... As amizades... E a festa era assim, a gente ia fazer uma festinha de aniversário, você traz disco? Era assim, você traz disco, você vai trazer disco, você traz disco. Mas aí tocava uma música e trocava? Sempre tinha alguém que ficava lá de Dependia da festa. do quanto a galera tava, né? Depende disso. E às vezes deixa o som rolar. Deixa rolar. Mas eu imagino que isso aí podia dar uma briga feia, porque às vezes você queria tocar a tua música, mas o cara não ia deixar. Não, mas toca a minha música. Não, e tinha sempre aquele do cara que queria ouvir a dele de novo. 2 vezes. Chatão, o tio do bote azul. Isso, toca de novo. Aí tocava de novo. E show? Putz, vou assistir um show. Eu vou puxar um vinil aqui pra falar de show, já que você perguntou. Gilson, cara, tem... Thiago, Gilson é cultura. Fecha aqui, Thiago. Fecha aqui. Gente! Isso. Fechou? Então, esse foi o primeiro show que eu fui. Imagina o show da RPM. Esse foi o primeiro show que eu fui aqui em Poços, que eu tenho lembrança de show. Antes desse show, eu já tinha visto uma apresentação do RPM na praça. Eles vieram para fazer um comício político na época, que eram os showmícios. Sim, eu lembro disso. Até o ano 2000, eu acho, teve ainda showmício. Que eram os showmícios. E foi aí... no poliesportivo aqui de Poços. Esse é showmício, não? Não, o show do RPM mesmo. Que foi a primeira vez na minha vida que eu vi um raio laser. E você era fã? Muito! Quem não era, Ele era o mocinho da época, assim, as meninas loucas. Eles eram os mais top da época. As meninas enlouquecidas. Que menina, todo mundo se descabelava. Claro! Porque minha mãe fala que ele era, tipo, super estrela. Que isso, os caras entraram no palco, eu fiquei congelado uns 15 minutos. Olhando pra aquele assim, queixo meio caindo. Porque é muito estranho, porque você só viu na TV, né? Tipo, muito emocionante. Era muito, porque era o cara do disco. E assim, era difícil ver artistas grandes desses... Artistas grandes. E assim, chegando lá no poliesportivo, a gente já levou um susto violento, porque tinha um ônibus. Os caras tinham um ônibus e tinham 2 carretas. Isso pintado, a logo RPM gigante hoje todo mundo tem, né? Mas na época era uma coisa de superstar. Sim. Entendeu? E quando o cara colocou um raio laser verde lá dentro e encheu aquele poliesportivo de raio laser, aí quem tava parado ficou mudo. Entendeu? Quem tava mudo congelou. Porque, cara, era do interior. Aquilo tudo era demais. Tinha luz diferente. Tinha som num volume alto, tinha uma banda que estava estourada no país inteiro tocando na sua frente, sabe?
Às vezes nem era eles, era um cover. Cara, era muito bom. Tô brincando. Era muito surpreendente. Isso é uma coisa legal da gente falar sobre. Mas, Estela, qual que foi o seu primeiro show que você foi? Assim, Da banda Calypso. Foi da Calypso? Foi aqui Que em legal. Foi aqui em Calypso Boston. é aqui? Vem, Zé. disso, cara. Calypso foi um momento marcante no Brasil. Eu sei disso. Minha irmã gostava muito. A gente sabia todas as coreografias e Teve a tal. época do Calypso, né? E foi o Calypso. E o que Foi, você achou? primeiro. Como é que foi, assim? Eu acho que a recordação do primeiro show é isso. A emoção que você sente. Você era muito fã deles? Eu era muito fã, eu sabia cantar e Você lembra tal. quantos anos você tinha? Eu tinha, acho que uns 12 anos. 12 anos. E assim, aquela arquibancada que podia cair a qualquer momento e o povo pulando. Onde foi esse show? Eu acho que na época não tinha ainda. A Terçal não tinha, com certeza. Eu acho que era ali perto da rodoviária. Onde é o shopping hoje. Ah, é mesmo? Ali tinha show, não tinha? Tinha. Eu sou velha, Zé. Ali tinha um terreno mesmo. Tá me dando uns cabelos brancos aqui, ó. É verdade, ali tinha show mesmo. Tinha show. Tinha show. E aquela barreira, você pensa numa quantidade de barro. Sim. Primeiro era o rodeio, que isso é também importante, no Brasil tem muito isso. Sim. Primeiro vem o rodeio, depois vem o show, entendeu? Sim. Então era uma festa de peão. Você Era uma festa de peão Entendi. com Calypso. E o César? O meu primeiro show foi muito especial pra mim, porque eu era muito fã dos caras. Eu era muito fã. Ai, meu Que Deus. era o Vitor e Léo. Ah, tá. Ele foi o meu primeiro show, foi em 2008. Eu lembro que eu tinha 15 anos e na época tinha uma regra que você podia entrar acima de 16. Eu tinha acabado de fazer 15 anos. E aí minha mãe foi no juizado de menor pra pedir uma autorização pra eu ir no show. E na época, assim, o adolescente Zé, aquilo era uma referência musical pra mim, porque eu aprendi Borboletas. Eu aprendi a fazer, não tinha nem essa ainda, eu acho, porque eles lançaram isso aí em 2009, foi antes. Era aquele álbum do Uberlândia ainda, que era, Nossa, tinha não conheço. Fada, Amigo Apaixonado. verdade, esse lembrei. CD aí, pô, todo mundo fez sucesso, né? Todo mundo conhecia. Foi. Tocou todas as músicas. Tocou todas, era muito bom, inclusive, bom musicalmente, assim, porque pra mim foi a primeira referência que eu tive de solo, eu aprendi a fazer solo com o Vitor e Léo, assim. E aí eu era muito fã. E eu falei, caramba, quando anunciaram que eles iam vir, e eles eram o artista do momento, assim, no Brasil também, tinha música da novela e tal. E aí eu queria ir. Eu lembro que na época eu paguei no ingresso R$15 pra ficar na pista. E aí eu entrei, consegui a autorização, e aí eu fiquei em choque total, porque é muito estranho, porque o DVD do Vitor Léo, esse de Uberlândia, foi o álbum que eu mais ouvi na minha vida, porque eu ouvia todo dia. E de repente o cara tá na tua frente. Tá na minha frente, então, e assim, o show era o DVD, porque é comum isso acontecer, né, tipo, e eu acho até meio sem graça isso, porque eu acho que você vai no show querendo uma coisa nova, assim, e eles fizeram exatamente o DVD, mas eu achei maravilhoso, então eu sabia a ordem, assim, eu falando, pô, agora vai ser essa. E assim, o meu sonho naquela época era tocar com os caras, assim, meu sonho, só que, pô, nem imaginava, né? Mas foi muito da hora, marcou assim minha vida e esse foi o primeiro, né? Depois eu fui em vários e fiz vários depois, né? E quando eu fiz o meu primeiro também, com show, assim, também foi legal, porque você fala, pô, É o que eu queria. um palco grande, assim, pô, que nem o Vitor Léo tava ali naquele show Agora que eu tinha 15 anos, agora eu tô aqui. Só que é claro que eu não era famoso como os caras, eu era completamente coadjuvante, mas a sensação era a mesma. Então me marcou E bastante. o do RPM tinha uma coisa muito interessante, porque quem dirigia o espetáculo deles na época era o Ney Matogrosso, que era o diretor de palco deles. Então, Nem Mato Grosso. o Ney Matogrosso era produtor e diretor deles na Gente, época. que E o show deles tinha toda a cara de um grande espetáculo e de um show internacional. Ele começava com luzes apagadas, um timbre de teclado. Que tinha muito, né? O Sabe? FM. Isso. E as luzes apagadas e os caras entravam no palco, você não via, porque estava tudo apagado, entendeu? Aí vinha um cara com uma lanterninha guiando cada um e tal, o cara vinha e tal, se plugava lá e tal, e de repente 3, 2, 1, pá, a luz acende, som na cara. Rádio Pirata. Isso, rádio pirata. Você E olha, a hora que tocou olhar 43? nossa, caiu aquilo. Aquilo veio abaixo. Aquilo veio tudo abaixo. E os caras tocavam ao vivo mesmo? Ao vivaço. Ao vivaço. Se você olhar aqui na capa desse disco, você vai ver que tem até uma caixa de som escorada aqui do lado. Aqui, tem um negócio segurando a caixa de som aqui, meio de pendurado, um amplificador de pendurado aqui. Os caras- Que na época... Conseguiu pegar, Thiago? Que na época era um... Olha aqui, ó, você vai ver que a caixa tá escorada, ela tá até torta aqui do lado. Sim. Por quê? Tá vendo? Era
porque tinha amplificador de verdade mesmo, que o cara levava pro palco pra tocar de verdade. Isso é legal do sentido que assim, o cara... Sabe, se alguma coisa desse errado, ia dar errado mesmo, entendeu? E quantas vezes, e quantos shows eu fui nesse poliesportivo aqui, que do nada a luz caía. No meio do show... blackout total. E voltava depois? Voltava, porque o cara tinha que restabelecer o sistema de energia, não aguentava tocar o som e a luz que os caras puseram lá. Eu imagino que um show desse, na época, não tinha... A cidade não devia ter estrutura. Não, era muita coisa, era muito grande porque a gente já tinha visto na vida. Sim, e que hoje é um padrão, né? Os artistas hoje todos têm por exemplo, um ônibus e 2 carretas, quase todos têm, né? Porque é comum, mas nessa época eu imagino que não fosse, né? Então, beleza, eu queria mostrar aqui uma arte que é muito interessante, porque na época, quando você comprava um disco, né? Você comprava um disco e todo mundo queria não só o álbum, mas o que vinha no álbum. Não era só a música. Não, era um trabalho... o conceito da arte. Isso, era um trabalho visual, de foto, de logo, de imagem, né? De imagem que vinha aqui dentro. E uma coisa muito importante que marcava também isso daqui, que eu me lembro muito bem disso, que era o pessoal perguntar assim, esse vem em encarte? Esse vem em encarte? Tem encarte nesse álbum? O encarte? O encarte é o que vem aqui dentro, com umas fotos extras, que acontecia em alguns casos, nem sempre, mas em alguns casos vinha uma coisa, e do que outro lado, Instagram, isso, e do outro lado, exato, e do outro lado costumava vir, isso aqui podia ser um livreto também que vinha dentro. Vinha letra, não vinha? Vinham as letras. Vinham as letras. Que é onde a gente aprendia a cantar as músicas. Porque a gente cantar tudo errado, né? Tudo errado. Aquele inglês que tudo errado. Beleza. É o inglês que você inventou, é uma outra língua. É uma outra língua. Eu acho muito interessante o conceito do disco, que até voltou um pouco, né? Tem tem bandas lançando discos aí por causa disso, porque não é só a música. O vinil continua. Continua e veio forte, né? E caro. Por causa disso, por ser muito grande, você tinha muito espaço para colocar coisas nele ali. Aí ele foi diminuindo, o CD era pequenininho. E hoje em dia não existe mídia física mais. A única coisa que você tem é uma capinha do disco no Spotify ou enfim, numa plataforma de streaming. Ou o clipe, né? Que hoje o clipe também é muito visado. Só que, ao mesmo tempo, eu penso que hoje a forma de divulgar a música, como já foi de novela, como já foi na rádio, hoje em dia é totalmente voltado nas redes sociais, assim. Redes sociais, a TV é muito importante também ainda, né? Você pega um programa com muita audiência, os grandes artistas ainda vão no programa da TV, só que eu acho que a música já deu uma desligada de ser tão dependente desses meios, né? Tanto do rádio quanto da TV. A internet veio para democratizar isso. E hoje em dia, como é que você conhece uma música? Eu não sei se todas as pessoas têm o hábito de ouvir rádio. Eu acho que não é todo mundo que ouve rádio. Na TV é muito importante, mas na rede social, com uma dancinha, você lança uma música e vira um sucesso, todo mundo conhece aquela música. E aí a música fica cada vez... Isso é até uma crítica, né? Porque antes a música tinha um conceito, tinha uma história pra contar. A música do Pink Floyd tinha 13 minutos. E aí a música hoje tem 2 minutos, mas a parte que você conhece tem 30 segundos, que é os 30 segundos da dancinha que viralizou. Eu acho que isso não é legal musicalmente falando, né? Porque você perde toda essa graça de saborear a música, né? De saborear o artista em si. E também a música virou muito mais um negócio que é uma linha de série. Você tem que produzir o que tá rolando agora do que você criar, fazer um conceito do álbum que conta uma história. Porque é praticamente impossível você criar a quantidade de coisa que tem hoje, todas pensando em um conceito, algo por trás, não tem como. Você imagina, aí eu tava pesquisando também, o Spotify. Quando é que você instalou o Spotify? Deve fazer uns 4 anos que eu instalei. Então a gente foi o quê? 2017, 2017, por exemplo? E você, Gilson? Anteontem. Não, brincadeira. O que é isso? O que é Spotify? Não, se não me engano, gente, eu acho que foi ano passado? Não, no anterior, 2020. Se não me engano, acho que foi isso. Não tenho certeza. Eu não tenho certeza. Mas pra mim é uma coisa recente. É recente. E aí você vê a quantidade de músicas que são lançadas, e não só em um estilo, em vários estilos. Você tem acesso a isso o tempo todo. A nossa forma de consumir ficou muito diferente. Eu falo pela minha forma de consumir.
Então, eu lembro que hoje eu tô com 27, na época eu tava com 15, eu pegava um CD e escutava do começo ao fim. Escutava tudo. Hoje, eu entro no Spotify e eu não tenho esse costume de pegar um disco inteiro e escutar. E aí eu fico me questionando. Por exemplo, as bandas que minha mãe escutava quando ela era adolescente, ela era mais nova, marcaram ela demais. Tanto que ela veio e trouxe e eu escuto até hoje. Será que hoje a gente vai lembrar de alguns cantores, algumas bandas lá no futuro, da mesma forma que essas bandas de antigamente marcaram vocês? Eu acho que não, porque antes a gente... se você era famoso, você era muito famoso. Hoje em dia tem muita gente que é meio famoso. É muito fácil ser meio famoso. Se você tem 100 mil seguidores no Instagram, por exemplo, você é meio famoso. Muita gente conhece, mas tem gente que não faz a menor ideia. Isso, 100 mil, mas tem gente que tem 1 milhão de seguidores e você não sabe quem é. E hoje em dia é muito mais... Dividiu muito isso. Não tem mais aquele super artista. É muito menos super artista, né? O Beatles, por exemplo. Todo mundo conhecia os Beatles naquela época. Todo mundo. Só que você não conhecia uma banda da sua cidade, sabe? Hoje em dia você conhece mais. Então, esse acesso... Mais gente te conhece, mas não tem aquele que todo mundo conhece, assim, tipo, deuses da música. São restritos, mas hoje tem muito mais... artistas menores, assim, por exemplo, a Anitta é uma artista muito grande. Eu acho que artistas desse porte vão ser lembrados. Talvez pelo tamanho que teve, pelo que alcançou, pela música que teve. Mas o que eu acho que é mais interessante pro artista é ser lembrado pela sua obra, né? E uma pessoa que até acabou de falecer, que foi a Marília Mendonça, ela vai ser lembrada pela obra dela, né? Sim. E ela, e até falando desse lance de conceito de álbum, esse álbum que ela lançou agora, né, recentemente, tem um conceito, que é o que a gente estava até falando, pô, não tem mais, não tem, o dela tem uma história contando, uma música liga na outra, você consegue entender qual que é o contexto, é uma forma de, tipo, das mulheres se expressarem naquele álbum. Eu achei muito legal esse conceito, que é raro hoje em dia. Sim. Mas que o Pink Floyd tinha esse conceito, que eu acho que as músicas tinham essa... Os álbuns tinham conceituais. Você pega o Beatles, o álbum branco, todo mundo sabe qual que é o rolê do álbum branco, do Sgt. Peppers, tinha um conceito, uma história pra contar. Hoje em dia, um álbum nem é tão usual mais, porque já no sertanejo, dando esse exemplo, a galera gravava um DVD de 22 músicas e usava 3, né? Não usava todas as músicas. Hoje em dia, a pessoa não consegue nem contextualizar a música a um álbum. Sim. Esse conceito não existe mais. O que existe a gente é uma geração, hoje a gente é uma geração que consome músicas aleatórias soltas, sem estarem dentro de um conceito maior. Então você escuta aquilo, ela tem um significado si. Eu acho que só tem o significado da música. Acho que a gente não se prende muito ao significado. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que... Talvez nem a própria questão musical também. Sim, a gente não se prende a isso. A galera gosta de música porque hoje a música é muito mais dançante também, né? Um rolê que é feito pra dançar, um rolê que é feito pra você não lembrar mesmo, assim. Pra você fazer um negócio meio líquido mesmo, é a visão que eu tenho. Que é um lado, tem artistas que ainda contam histórias, que são artistas que tem... Mas só que você tem que ser muito grande, porque senão soa chato, eu acho. Não dá pra ser um MC fazer um álbum, essa aqui é a minha história e tal. Que nem o Racionais fez, né? O Racionais, todos os álbuns dele também é uma história. Tem um álbum deles que é uma celebração, quase, tem um momento de perdão, tem um momento de aclamação, que é um álbum, que é aquele álbum mais famoso deles, eu não lembro mais o nome, mas é o que fez mais sucesso, que tem uma história. Eu acho isso muito legal, que não acontece mais hoje em dia, né? Não tem esse cuidado, eu acredito. Mas eu acho que na pandemia os artistas tiveram tempo de criar e de fazer, e eu acho que tá saindo coisas desse ponto, sabe? Que muitos artistas, por exemplo, a Glória Groove fez um álbum de R&B, que é um conceito dela, que ela é uma artista que faz músicas pra dançar, faz músicas mais líquidas, assim, mas faz músicas com temas, que tem isso. Eu acho que menos artistas vão aparecer com esse conceito, mas ainda vão existir. Sim. Mas acho que não vai ter todo esse... E eu acho que essa questão de lançar uma música e lançar uma atrás da outra, um exemplo disso é a Anitta, por exemplo. Ela lança uma música atrás da outra. Eu estava pesquisando como é que funciona para uma pessoa receber dinheiro do Spotify ou dessas plataformas de streaming. Então é o mesmo esquema de CD e outras coisas. Então, o que acontece? A gravadora assina com a plataforma de streaming e
o cantor, ele negocia com a gravadora quanto é que ele vai receber, e ele recebe de acordo com a quantidade de cliques, certo? Então, assim, pensa só, se ele recebe dinheiro dessa forma, ele precisa estar sempre no topo, ele precisa estar sempre lançando coisas. Sim. E aí, até que ponto existe uma preocupação com o que é lançado e com o conceito disso, entendeu? Só que eu queria entender... aí entra aquilo também, cada um tem uma porcentagem. Tem cantores que recebem mais, tem cantores que recebem menos. Será que para as gravadoras não continua sendo muito vantajoso? Não, agora voltou a ser, né? O streaming meio que deu uma salvada. Não vai ser igual era nos anos 80, que era tipo luxuosas as gravadoras, tudo que você quisesse tinha lá. E era muito exclusivo, mas voltou a ter essa grana rolar, porque nesse tempo de pirataria que ela veio forte do CD e do MP3, que a gente baixava no ForShared, não sei se você baixava. Nossa, eu sou muito dessa época. Baixei muita música. Ares. Você lembra disso? Sim, então a gravadora não ganhou R$1 disso aí. Não ganhava R$1, nem via a cor desse dinheiro, assim. As pessoas ouviam aquilo gratuitamente, assim, basicamente, né? Então hoje você paga uma mensalidade, só que você não imagina... antes elas ganhavam, um CD custava R$30. Hoje, R$30, no máximo você paga a mensalidade da sua stream, né? Então, acho que essa margem diminuiu, e o que faz com que talvez os artistas não tenham mais esse conceito de álbum, porque não tem essa autonomia, por ter que ficar lançando direto para você estar sempre no topo. Sim. Só que tem alguns artistas, que nem a Anitta, que tem um projeto, né? Ela tem um projeto de ascensão mundial, então ela tá no meio, e eu acho isso muito admirável da parte dela, porque ela teve um objetivo e tá fazendo até chegar. Eu vejo muito artista perdido, que tá vivendo o momento, que tinha se perdido isso, porque nos anos 90 especialmente, tinha muito artista de uma música só, muita banda de uma música só. O cara conseguia vingar uma música, e você nunca mais ouvia o cara na vida, você não sabe nem, hoje você nem sabe o que o cara faz. E eu acho que isso vai voltar a acontecer. E acontece ainda, Zé. Principalmente algumas músicas que explodem direto na internet, assim. Sim. E daí elas aparecem muito quando some aquele cantor e... Então, mas é que o lance é você saber aproveitar essa exposição. Porque se você fez uma música, por exemplo, um exemplo que eu vou dar. A MC Loma. A MC Loma, ela fez um vídeo no celular de uma música que elas fizeram desproposital. Lançou na internet... Não lembro, um youtuber viu um vídeo dela, achou engraçado, achou legal e ela estourou. No que ela estourou, ela fez 6 milhões de seguidores no Instagram. Com 6 milhões de seguidores, você é famoso, você vive bem. Na real, ela se tornou uma subcelebridade, assim. Sim, hoje você... Que é a forma que as pessoas... E aí entra aquela questão, né? Essas pessoas ganham dinheiro com propaganda. Sim, ganham muito dinheiro com propaganda também. Que é o que o artista fez na pandemia. Por exemplo, o artista grande começou a fazer propaganda de marcas, né? De patrocínio, as lives tiveram patrocínio. Então eles tiveram que reinventar a forma de ganhar dinheiro. Porque o show, que era a maior forma de renda, um show de um artista grande do sertanejo é R$300 mil. E esse cara fazia 20 shows no mês. No ano ele fazia muito dinheiro. Aí você imagina, o cara não fez mais nada. Ele teve que contar com o dinheiro do patrocínio e pensar em outras formas de ganhar dinheiro também, né? Eu acho que mudou um pouco nisso também, porque no RPM não tinha isso. Você imagina o Paulo Ricardo com a oportunidade de falar assim: e aí galera, eu tô tomando aqui o refrigerante tal. Nossa! Cara, ele ia ganhar muito mais dinheiro que ele ganhou, né? Porque ele era um artista do momento. Referência do momento. Mas ele deve ter feito muito propaganda na TV, né? Não sei. Eu não tenho essa lembrança. Mas deve ter feito. Zé, mas eu acredito que sim. Eu acredito que talvez alguma coisa pra cá, não, mas ali pela região do estado onde ele mora, no Rio de Janeiro, né? Sim, que estavam muito ali naquele eixo Rio-São Paulo, que deve ter existido realmente muita coisa. É porque também você querer ter um sucesso pro resto da vida é muita coisa, né? Mas acho que hoje isso acontece mais do que antes. Ter sucesso durante muito tempo. Por muito tempo. Você consegue ter... Se eu falar pra vocês, pensem em artistas que fazem sucesso há 10 anos. Que há 10 anos eles estão nas músicas mais tocadas, estão indo nos melhores programas. Você consegue vários, eu consigo citar vários. Você pega, a Ivete tem 20 anos de carreira. No sertanejo tem mais Jorge Mateus, Fernando Sorocaba,
Henrique e Juliano, esses caras tudo faz sucesso há mais de 10 anos. A própria Anitta já tá... A própria Maiara e Maraísa, elas estão no mercado há bastante muito tempo no mercado. Então hoje você consegue ter uma carreira duradoura. Porque é mais fácil depois que você já tá lá, que você já sabe, porque tem um manual. Você segue o manual. Cada estilo tem uma forma. O sertanejo tem um manualzinho. Você tem que gravar um trabalho, você gasta tanto com mídia, você faz tal coisa. Então hoje tem uma estrutura, é mais planejado do que há 20 anos atrás, por exemplo. Acho que eu não tinha um planejamento de carreira. A galera vivia o momento e aí a hora que você não fosse mais interessante, você era jogado fora, né? Tipo, ninguém ligava mais para você. E hoje eu acho que tem uma forma de conseguir fazer isso com mais longevidade. E como é que vocês enxergam, assim, a gente falou do passado, como do presente, os próximos anos, talvez décadas, quais seriam, assim, as possíveis tendências? A gente falou sobre isso, que tem uma possibilidade de... Eu vejo alguns artistas fazendo álbuns que são consumidos inteiros. Por exemplo, agora o exemplo é a Luísa Sonza. Sim, que é muito bom. Que vem um álbum super legal, sim. Tem... É que eu só falo, o João. É um público específico, mas ele ganhou muita notoriedade justamente por esse álbum. Por exemplo, é inteiro. Eu vi o João na Fátima Bernardes, achei ótimo. Então, o Gilson conheceu o João ontem. Achei ótimo. Eu te mostrei o clipe aquele dia. Eu achei ótimo. Você acha que o João não tá vivendo bem, é uma cota, sem o Gilson saber que ele existe? Tá vivendo. Então, tipo, eu acho que é isso que mudou. Então, eu acho que esse espaço de mercado, esse conceito que a Estela falou agora há pouco, do retorno do álbum, do conceito de álbum, mesmo que ele não exista mais fisicamente, ele tá lá no streaming, beleza. Sim. Mas ele volta a ter um conceito de álbum, eu acho isso muito legal. Sim. Sabe? Porque assim, durante um bom tempo, vocês disseram aí que as coisas foram mesmo, lançadas avulsas. E ainda são, né? Você tem a banda lá e tal, ela chega, ela produz, ela grava e ela lança um single aí, uma música, um videoclipe e tal. E dali um tempo ela lança mais uma e assim vai indo. Só que a partir do momento que você percebe que o artista começa a reunir material e soltar um material, vamos chamar de aglomerado, em formato de álbum, eu acho esse conceito muito bacana. Sim. Porque você dá margem para o público direcionar um pouco mais de atenção para aquele artista. Ao invés de você ouvir uma música só, o cara vai falar, pô, vou ver qual é o do álbum do cara. Nossa! E pelo menos pra mim, rola uma curiosidade muito maior. Então, assim, quando tava pra ser lançado mesmo o disco o álbum da Duda Beat, que são artistas bem... Agora não são mais... Mas ainda são lá do B ainda. Não, nem tanto como antes, eu acho. Mas ainda é. A Duda Beat é lá do B, a Luísa Sonza. Você sabe de onde veio o lado B? Que você acabou de usar aí? Do disco, né? Por quê? Disco, porque as músicas melhores ficam no ar. No ar, exato. Olha a informação. É isso! É isso aí. E eu uso muito essa expressão lado B, porque tem muito isso. É que às vezes o artista lado B consegue viver muito bem hoje em dia. E ele tem o público dele. O artista lado A, que é essa galera que todo mundo conhece, que a minha avó conhece, o artista lado A é o que a minha avó conhece. Se minha avó conhece, é isso o lado A. Então, o lado B, minha avó não conhece a Duda Beat, entendeu? É nesse ponto que eu tô falando. Minha mãe não conhece, entendeu? Agora, o lado A todo mundo conhece. Mas ela já tem muita oportunidade, né? E ela é muito grande. Não é isso que eu não tô falando que ela não tem um trabalho duradouro. Ela tá vivendo muito bem, ela faz o trampo dela e ela tá num processo de crescimento ainda, né? E aí, justamente isso. Quando, por exemplo, quando ela lançou, quando o João lançou, quando a Luísa lançou, vem uma curiosidade do tipo... Que história que vai ser contada? Porque uma história vai ser contada naquele disco, naquele álbum. E aí você escuta uma música, você fala, nossa, que legal. Daí você escuta outra, nossa, que legal. Daí essa complementa aquela. Isso eu acho muito incrível. E acredito que quando uma música o artista solta uma música só, é muito difícil dele criar essa relação com o público dele. Ele cria de um jeito diferente, de uma forma mais instantânea. Sim. Mas quando você lança um disco, por exemplo, um álbum, às vezes aquele álbum vai contar a história de um momento da tua vida. Então ele vai te marcar de uma forma que um single de repente não vai marcar. Entendeu? Sim. Então eu acho que tem uma tendência a ter esse retorno, sim. Para criar mais conexão. Porque as redes sociais, elas tiraram completamente a conexão das pessoas. E eu sinto o movimento desse retorno. As pessoas escrevem mais sobre o que elas sentem. E tá tendo um retorno. Ainda mais no momento que a gente passou, né? Que as pessoas ficaram muito tempo fechadas e
por exemplo, o artista mesmo, essa pessoa artista que estava acostumada a fazer 3 shows num dia ou 3 shows no fim de semana para 20 mil pessoas e de repente esse cara tá parado em casa sem ter o que fazer. Pô, o que essa pessoa fez? Ele criou, ele se drogou, ele ficou maluco, ele ficou zen, desistiu da carreira, fez outra coisa. Então, eu acho que agora a gente vai ver o resultado da pandemia na arte, na música. Sim. Então, eu acho que... E muita coisa, tá saindo muita coisa boa, até porque a galera guardou muita coisa pra não lançar por causa de não tá tendo show. Sim. Que foi um outro movimento que a pandemia trouxe. A gente ficou muito órfão das músicas dos nossos artistas preferidos. Sim. E aí, artistas desconhecidos vieram com tudo. Ritmos que cresceu, por exemplo, a pisadinha mesmo. A pisadinha estourou na pandemia e o sertanejo não lançou nada. O sertanejo ficou quieto na dele. E eles dominavam o mercado. Ele perdeu o mercado agora. Agora estão lançando pra ver se ganha de novo. Enfim, eu acho que agora é o que a gente vai ver daqui pra frente, como você falou. Não dá pra prever muita coisa, porque às vezes você fala assim, pô, achei que nada seria pior do que tal artista que era em 2010. E aí tem 2020 que é muito pior que aquele... Você queria ouvir muito o artista de 2010. Não vou falar nomes porque eu posso ofender. Por favor. Mas tem, todo mundo tem. Só, pô, nada vai ser pior do que aquela banda. Aí vem um artista assim, pô, não, é pior mesmo. E assim como tem coisa muito boa que lança hoje em dia, porque também eu não sou esse cara, pô, antigamente era muito melhor. Eu acho que eu sou aberto a novidades, eu gosto de ouvir música nova. E eu quero que os artistas lancem cada vez mais coisas pra... Eu também gostaria de deixar claro que apesar de eu ter falado da era em preto e branco, né? Da música, eu também gosto do material novo. Eu acho que o material novo, ele tá aí pra ditar o futuro da música. Sim. Até porque a gente tem mais recurso também. Isso, eu acho que a gente tem que estar pronto pra ouvir, pra conhecer. E aberto a aceitar essas mudanças, entendeu? A compreender essas mudanças, né? E entender que o processo de criação, de produção musical, ele é uma evolução, ele é uma transformação constante, né? Se você não está pronto para assimilar essa informação, você não pode trabalhar com música. Porque a arte é isso, né? Você não pode trabalhar com arte, você não pode trabalhar com música. Ela é transformadora, ela é um elemento de transformação. Fora isso está em movimento o tempo todo. A música reflete muito a sociedade e o momento que está passando. Exato. Né? Então eu acho que você pega os anos 90, ele tem uma característica dele, os anos 80 tem a característica dele. Não dá pra gente julgar com a régua de hoje em dia, não, e nem com a régua do passado. Nem com a própria, nem do momento. Sim, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Eu acho que pra gente nos resta fazer o que a gente sempre fez, que é trabalhar com música, gostar do que a gente faz, ouvir, conhecer, apreciar. E a gente chegou à nossa conclusão que só sei que nada sei, né? Não sabemos o que vai ser, mas eu espero, assim, eu tô aí pra ouvir as músicas que o pessoal lançar. Eu também. E esperamos fazer o nosso hit também, né, Estela? Claro! Fama, vem fama. Gostaria de agradecer aqui ao meu amigo Gilson pelo papo, pela conversa, e a Estela. Isso aqui, na verdade, é um dia a dia nosso, né? A gente tem esses papos todo dia. Inclusive, se você quiser ver mais esse papo aqui, comenta aí, interage com a gente pra gente saber que a gente pode fazer mais. Quem sabe no futuro a gente faz por temas mais específicos e tal. E a gente gostaria de agradecer também a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e a Secretaria Municipal de Cultura. E você que está assistindo e vai interagir com a gente vai ler os comentários, esperamos interagir com vocês. Dê a sua opinião, lembrando que tudo isso que a gente falou aqui é tudo uma impressão que a gente tem, não tem nada... São vivências. Isso, é muito relacionado com a nossa vivência. A gente não tem a obrigação de estar certo. porque em 1990 era assim. Não, era a impressão que a gente tinha da época, a impressão que eu tenho dos anos 80, não vivi os anos 80. A impressão que eu tenho de ter visto, de ouvir as músicas, de ver entrevistas, de conversar com o Gilson. Então, eu acho isso importante também. A gente cria... E eu acho que pode ajudar também quem é mais novo que a gente a entender como era, como é que a música chegou aonde está hoje em dia. E, enfim, eu achei que foi muito válido esse papo e queria agradecer a vocês. Gente, obrigada. Zé, foi muito bom estar aqui. Gilson, obrigada pela conversa. E é isso, espero que a gente continue falando sobre isso. Dando nosso queria um podcast sobre isso. Então, se você quiser, comenta aí que a gente volta. Muito obrigado e até a próxima.